revelado as consequências dos vazamentos da conversa dos oficiais alemães para atacar a ponte da Crimeia. O vazamento da gravação de uma conversa de oficiais alemães de alto escalão da Bundeswehr, Força Armada da Alemanha, sobre planos para atacar a ponte da Crimeia provocou uma divisão entre os adversários da Rússia, desacreditou o chanceler alemão Oliver Scholz e frustrou os planos de Kiev para obter armas-chave, escreve político. Nos últimos dias, Moscou conseguiu causar uma divisão entre seus inimigos, desacreditar o chanceler alemão e frustrar os esforços da Ucrânia para obter armamento-chave, avança o jornal. O artigo aponta que o vazamento da conversa dos altos oficiais alemães sobre os planos de atacar a ponte da Crimeia tornou ainda mais improvável que Kiev receba mísseis Taurus, pelo menos por enquanto. Mas esse processo pode levar semanas, se não meses, e fazer pouco para ajudar a Ucrânia, aponta a publicação. O chanceler alemão Oliver Scholz se expressou repetidamente contra o fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia. Entretanto, a editora-chefe do grupo de mídia Russia, Segodnia, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonia, publicou na sexta-feira os áudios que comprovam o envolvimento de altos oficiais das Forças Armadas da Alemanha discutindo um ataque à ponte da Crimeia com mísseis Taurus. Comentando a conversa vazada, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que o conteúdo da conversa dos oficiais alemães ressalta o envolvimento direto do Ocidente no conflito em torno da Ucrânia. Já o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o Ocidente deve ser responsabilizado pelas ações destrutivas que eram planejadas e, em grande parte, implementadas. Perder para a Rússia está destruindo a crença do Ocidente no seu excepcionalismo, diz analista. Na segunda-feira, a mídia alemã confirmou que os oficiais militares alemães estavam falando sobre planos para atacar a Rússia em conversas de vídeo não criptografadas, e é possível que números não identificados simplesmente tenham se juntado à chamada quando ela foi interceptada. Há pânico sincero entre líderes ocidentais que são forçados a enfrentar o fato inevitável de que estão perdendo para a Rússia, disse Mark Sleboda, analista das relações exteriores e segurança, a Sputnik. Isso está destruindo seus preconceitos sobre este conflito e destruindo sua crença em seu próprio excepcionalismo e antiguidade, disse ele. Os comentários foram feitos depois de discutir os planos alemães vazados para coordenar um ataque à ponte da Crimeia ou a um depósito de munição em Krasnodar. O que, conforme as palavras de Sleboda, foi o planejamento de um ato de guerra contra a Federação da Rússia, observando que a Rússia teria todo o direito de responder. Eles estavam tramando um ato de guerra e os ucranianos, em tudo isso, não estavam planejando, não estariam implementando, programando os mísseis no solo. Eles estavam falando sobre isso ser realizado por oficiais alemães e por um número de pessoas com sotaque norte-americano e roupas civis, disse ele. Acrescentando que sua maior preocupação, além da qual seria o alvo mais viável, era a sua negação plausível. Sleboda observou que é uma questão em aberto se o chanceler alemão Oliver Scholz, que tem se manifestado publicamente contra o envio de mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia, estava mentindo ou se ele não tinha conhecimento do que os seus próprios militares estavam fazendo. Recentemente, Scholz, aparentemente por acidente, revelou que pessoal britânico e norte-americano está no terreno na Ucrânia para ajudar a coordenar os mísseis de longo alcance fornecidos por esses países a Kiev. Isso expõe que a América do Norte e o Reino Unido têm militares no terreno disfarçados de voluntários, mercenários ou trabalhadores humanitários, o que significa que estão em guerra com a Rússia. É simplesmente não declarado, argumentou Sleboda, observando que os planos violam as regras do conflito ao planejar um ataque dentro da Rússia continental. A Rússia tinha duas opções, explicou Sleboda. Eles poderiam voltar atrás ou o que tentaram. Em vez disso, expor isso, esperando que pelo menos diminuísse. O Ocidente tem duas opções de resposta, pode recuar ou intensificar a resposta, acrescentou. No entanto, o Ocidente tem muito interesse na Rússia porque a aposta na hegemonia ocidental no conflito. Ouvimos todos os líderes ocidentais dizerem que uma vitória russa na Ucrânia seria uma derrota da OTAN. Fizeram isto consigo próprios, investiram todo esse capital político e geopolítico. Eles disseram que a liderança global dos Estados Unidos está em jogo no resultado deste conflito. O mundo pode não ter originalmente chegado à mesma conclusão, mas agora eles os forçaram a fazê-lo porque disseram isso com muita autoridade. Ao responder à pergunta sobre se o Ocidente não precisaria provocar a Rússia no conflito, Sleboda disse que era inevitável do ponto de vista do Estado profundo. Eles estão lutando pela hegemonia dos Estados Unidos no mundo, é por isso, do ponto de vista deles, isso também era uma inevitabilidade. Do ponto de vista das pessoas que governam os Estados Unidos, a bolha e o Estado profundo, esta guerra foi absolutamente essencial. Sleboda observou que os Estados Unidos conseguiram obter uma vantagem durante o conflito.
tornar a Europa mais subserviente a eles. Eles ligaram a Europa mais diretamente a eles. A Europa está agora a gastar o seu dinheiro em gás natural, e o que é feito 2 a 4 vezes mais caro do que a energia da Rússia. O que significa que a economia da Europa sim enfrenta a desindustrialização, mas pelo lado positivo, muitas dessas empresas europeias estão indo para os Estados Unidos. Então eles alcançaram resultados geopolíticos muito reais neste conflito. Tivemos que devorar parte dos nossos vizinhos, nossos próprios aliados no processo, mas pelo menos eles estão isolados dos russos agora, concluiu Sloboda. O Ministério da Defesa russo revela possível cenário de ataque à Rússia. Uma operação aeroterrestre ou aeronaval pode ser lançada contra a Rússia, que começaria com um ataque global rápido, simultaneamente com múltiplos ataques maciços de mísseis aéreos, escreve a revista Voynaya Missil, publicado pelo Ministério da Defesa da Rússia. O artigo relata que atualmente os especialistas estrangeiros ponderam a criação de formações militares de um novo tipo, as chamadas unidades operacionais conjuntas. Estes devem ser agrupamentos de tropas compactos, altamente móveis e multidomínio, capazes de infligir em pouco tempo uma destruição abrangente da infraestrutura política, administrativa, militar e industrial do adversário, em todos os domínios terrestre, marítimo, aeroespacial e informativo. As formas mais esperadas de aplicação destas unidades operacionais conjuntas são operações de campanhas aeroterrestres. Entretanto, eles vão começar com operações ofensivas aéreas, aeroespaciais a partir de 2030, mais tarde, espaciais aéreas, consistindo de um ataque rápido, instantâneo e vários de 2, 3 a 5, 7 ataques maciços de mísseis e aéreos. Entretanto, a aviação será uma das primeiras a entrar em operações de combate, sendo o ramo militar mais manobrável e adaptável, talvez até antes do desdobramento do agrupamento principal, destaca o artigo. Conforme os autores da publicação, antes do início da fase ativa da operação, as unidades operacionais inimigas realizarão ações provocativas, demonstrativas, informativas e outras potencialmente agressivas, inclusive com o objetivo de controlar a situação. O agressor reforçará todos os tipos de reconhecimento. Serão realizados voos regulares de aeronaves e drones perto das fronteiras do país, incluindo voos de bombardeiros estratégicos. Também é possível a condução de exercícios com a participação de grupos de porta-aviões e navios portadores de mísseis de cruzeiro. Defesa da Alemanha descarta espionagem e diz que conversa de militares vazou por conexão insegura. Pressionado por aliados, o Ministério da Defesa alemão fez conferência de imprensa nesta terça-feira, 5 de 3 de 2024, para falar especialmente sobre o assunto em Berlim. A Alemanha, através do seu ministro da Defesa, Boris Pistorius, diz que um participante da chamada militar sobre o ataque à ponte da Crimeia interceptado pela Rússia juntou, por engano, a ligação através de uma linha não segura e que os sistemas de comunicação alemães não foram comprometidos. Nossos sistemas de comunicação não foram comprometidos. A razão pela qual a chamada da Força Aérea pode, no entanto, ser gravada foi devido a um erro operacional de um indivíduo. Portanto, devemos assumir que o acesso a esta conferência WebEx foi um golpe casual no âmbito de uma abordagem ampla e dispersa, afirmou o ministro em uma conferência de imprensa nesta terça-feira, 5 de 3 de 2024, segundo a Reuters. Pistorius também descartou uma possível participação de um espião russo no vazamento da conversa. Posso assegurar-lhes plenamente que isso não aconteceu. Não havia nenhum espião russo, nem qualquer outro estranho nesta conferência. WebEx acrescentou. Na semana passada, Margarita Simonia, editora-chefe do grupo Rússia Segodnia, da qual a Sputnik faz parte, publicou a transcrição completa de uma conversa de 19 de fevereiro de 2004 entre os oficiais das Forças Armadas da Alemanha. Na transcrição, há diálogo sobre o plano de ataque à ponte da Crimeia. Berlim ter sido pressionado por aliados após o caso vir à tona, segundo a Bloomberg. Autoridades dos países da OTAN, ouvidos pela mídia, expressaram preocupação com a segurança operacional aparentemente descuidada, que resultou no vazamento de uma conversa entre altos oficiais militares alemães. Um deles chamou as medidas indiferentes de pouco profissionais e disse que tal comportamento seria esperado de pessoas que nunca tiveram instruções de segurança, mas não de oficiais militares. Outro disse que não ficou surpreso com o lapso da Alemanha, enquanto um terço afirmou que o vazamento provavelmente resultaria em medidas mais rigorosas em todos os setores, mas particularmente em Berlim. Todos pediram para não serem identificados devido à delicadeza do assunto, relata a mídia. Pistorius disse ontem que, em conversa com colegas, não detectou nenhum sinal de irritação por conta do caso. Entretanto, sublinhou que não conhece nenhum aliado dos últimos 20 anos que não tenha tido pelo menos um caso desse tipo para resolver.
Para o pesquisador Tito Lívio Barcelos Pereira, entrevistado pela Sputnik Brasil, o caso fez com que a participação de países ocidentais por meio da OTAN no conflito entre a Rússia e a Ucrânia tenha ficado ainda mais explícita. A situação acaba se revelando constrangedora para os membros da aliança, que até então insistiam na narrativa de que a OTAN não faz parte do conflito e de que eles apenas estão enviando auxílio indireto para as forças ucranianas. Esse argumento está cada vez mais posto em xeque e está cada vez mais questionado. Isso dá cada vez mais força à legitimidade para os argumentos russos, afirmou Barcelos Ferreira. A Rússia, através da representante oficial do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que não há coesão nos comentários de agências governamentais alemãs sobre planos de ataque à ponte da Crimeia e que a mídia local costura relatos terrivelmente multidirecionais para manter a ilusão da democracia na Alemanha. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que o conteúdo da conversa dos oficiais alemães ressalta o envolvimento direto do Ocidente no conflito em torno da Ucrânia. Quanto a China vai gastar em defesa e força econômica? Pergunta. Um vislumbre dos ambiciosos objetivos econômicos de política externa e de defesa do governo chinês foi oferecido no início da semana, quando a reunião das duas sessões da China começou com o relatório do primeiro-ministro Li Qiang, um relatório de trabalho do governo chinês apresentado nesta terça-feira, 5 de 3 de 2024. A legislatura nacional abraçou metas ambiciosas que vão desde a determinação em solidificar a recuperação econômica até a defesa da equidade e justiça internacionais, ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades de modernização militar diante dos desafios globais. A reunião anual simultânea de março da legislatura da Assembleia Popular Nacional e do órgão consultivo político, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, é tipicamente um dos maiores eventos políticos do ano na China. Tal como em ocasiões anteriores, traçam um roteiro para o ano construído em torno das necessidades de desenvolvimento econômico e social do gigante asiático, juntamente com o ambiente de segurança externa, gastos com defesa. A China está aumentando seus gastos com defesa para 2024 em 7,2%. De acordo com o relatório do Ministério da Economia, o orçamento de defesa no valor de 1,66 trilhão foi revelado no relatório preliminar do orçamento emitido na abertura da segunda sessão da 14ª APN. Falando nesta terça-feira, o primeiro-ministro chinês Li Qiang sublinhou que, em linha com a estratégia de defesa nacional da China, o país fortalecerá de forma abrangente o treino militar e a prontidão para o combate e salvaguardará firmemente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento. Ele acrescentou que em 2023 a China alcançou conquistas na defesa nacional e este ano haverá etapas críticas para cumprir as metas do século do Exército de Libertação Popular da China e acelerar a implementação de projetos de defesa. Li enfatizou que a República Popular da China está comprometida com uma política externa independente de paz e com uma estratégia de abertura ganha-ganha, determinada a se envolver com a comunidade internacional para alcançar a reforma do sistema de governança global. Gostaria de salientar que, em comparação com grandes potências militares como os Estados Unidos, os gastos com a defesa da China são bastante baixos, que em percentual do produto interno bruto ou do orçamento total, que é em termos de despesa por cidadão ou por militar, disse o porta-voz da segunda sessão da 14ª APN, Long Qiang, em entrevista coletiva na segunda-feira. Ele acrescentou que a China, a fim de salvaguardar a soberania e a segurança, manteve um crescimento razoável e constante dos seus gastos com defesa, consistente com o seu desenvolvimento econômico e social sólido e constante, para promover o crescimento sincronizado da capacidade de defesa e da força econômica. O primeiro-ministro chinês revelou os principais objetivos econômicos, dizendo que a meta do PIB deste ano seria fixada em cerca de 5% e prometeu transformar o modelo de crescimento. Alcançar a meta deste ano não será fácil, por isso precisamos manter o foco político, trabalhar mais e mobilizar os esforços concertados de todos os envolvidos, disse Li. A relação entre o déficit e o PIB foi fixada em 3% para 2024, com o déficit do governo aumentando em 180 bilhões em relação ao valor do orçamento de 2023. O PIB da China cresceu 5,2% em 2023, superando a meta inicial de cerca de 5%, afirma o relatório. Foi acrescentado que o país contribuiu com cerca de 30% para o crescimento econômico mundial. A taxa de desemprego urbano do país está fixada em cerca de 5,5%, com o objetivo de criar cerca de 12 milhões de novos empregos e a inflação em cerca de 3%.
Li diz que a China impulsionou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia com os residentes urbanos representando agora 66,2% da população. De acordo com o primeiro-ministro, será criado um ambiente político estável, transparente e previsível para as empresas e o foco será na comunicação com o mercado. Entre outros detalhes, foram revelados planos para emitir obrigações do Tesouro especiais de ultra-longo prazo durante vários anos para financiar grandes estratégias nacionais, como a primeira emissão valendo R$1 trilhão, a expansão da procura interna, a promoção do crescimento constante dos gastos do consumidor e um programa de 1 ano para impulsionar o consumo também foram destacadas como metas para 2024. Ele acrescentou que o governo planeja proporcionar um acesso mais amplo aos investidores privados em áreas como as telecomunicações e os serviços médicos, ao mesmo tempo que expande o comércio exterior, incluindo o comércio eletrônico transfronteiriço. Foram anunciados planos para eliminar completamente o limiar para investimento estrangeiro no setor industrial. O objetivo da China é também garantir a segurança alimentar nacional para assegurar que o abastecimento de alimentos do país esteja firmemente nas nossas mãos. A China se comprometeu a se tornar autossuficiente em esferas que vão da inteligência artificial à fabricação de chips. Diante das tentativas conduzidas pelos Estados Unidos para conter o seu desenvolvimento, o país investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento industrial e de consumo nos últimos anos, com cerca de 2,5% em 2022 em percentual do PIB. O país vai procurar modernizar o sistema industrial e desenvolver novas forças produtivas de qualidade a um ritmo mais rápido, afirma o relatório de trabalho do governo. O governo vai aumentar os gastos com PID em cerca de 10%, com o relatório destacando a atualização industrial e da cadeia de abastecimento, assim como maior foco em indústrias orientadas para o futuro, como a biofabricação, tecnologia quântica, energia de hidrogênio, voos espaciais comerciais e desenvolvimento de economia digital. Além disso, será lançada uma iniciativa Ao Plus, destinada a melhorar a pesquisa e a aplicação nacional de inteligência artificial. Ao Plus visa ajudar na integração profunda da inteligência artificial e da economia real. O país também pretende consolidar sua posição de liderança em indústrias, como a de veículos inteligentes conectados em novas energias, afirma o relatório. Pyongyang sobre exercícios. Coreia do Sul, Estados Unidos. Guerra nuclear pode iniciar com a faísca. Os dois países conduzirão os treinamentos Escudo da Liberdade até 14 de março, a fim de simular a detecção e a interceptação de mísseis de cruzeiros norte-coreanos. Na segunda-feira, a Coreia do Sul e os Estados Unidos anunciaram o começo de exercícios conjuntos contra as ameaças da Coreia do Norte, conforme noticiado. Pyongyang reagiu à ação e, através do seu Ministério da Defesa, pediu a Seul e Washington que parem com os exercícios militares, classificando-os como ensaios de guerra e alertando sobre as consequências, segundo a agência KCNA. Uma guerra nuclear pode ser iniciada mesmo com uma faísca, disse um porta-voz da pasta, acrescentando que os Estados Unidos e a Coreia do Sul terão de pagar um preço caro pela sua falsa escolha. O funcionário também prometeu que Pyongyang realizará atividades militares para controlar fortemente o ambiente de segurança instável. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul rejeitou a declaração do Norte, dizendo que os exercícios são defensivos e destinados a afastar as provocações e agressões em Pyongyang. Se a Coreia do Norte fizer uma provocação direta usando os exercícios como desculpa, daremos respostas esmagadoras imediatamente, com força e até o fim, afirmou a pasta em um comunicado. Na semana passada, o ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik, ajustou com o principal comandante da OTAN, general Christoph Cavalli, o aprofundamento da cooperação militar entre a aliança e Seul. O encontro marcou a primeira visita do principal líder da aliança militar à capital sul-coreana, comprovando o crescente desenvolvimento da parceria entre a OTAN e os países asiáticos. Caça russo escolta jatos militares franceses no Mar Negro, que se aproximava da fronteira da Rússia. Um caça russo Su-27 acompanhou um avião de controle e detecção de radar de longo alcance 3F francês e 2 caças sobre o Mar Negro, que se deslocavam em direção ao território russo, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta terça-feira. Mais cedo, radares russos detectaram os 3 alvos aéreos voando rumo à fronteira russa. Para prevenir violações da fronteira estatal da Federação da Rússia, um caça Su-27 das Forças de Defesa Aérea em serviço foi acionado no ar. A tripulação do caça russo identificou os alvos aéreos como um avião de controle de detecção de radar de longo alcance E-3F e 2 caças multipropósitos Rafale S das Forças Aéreas Espaciais Francesas, informou o Ministério da Defesa russo em nota. Após o caça russo se aproximar, as aeronaves estrangeiras realizaram manobras de retorno e deixaram o espaço aéreo sobre o Mar Negro, disse o Ministério, acrescentando que a fronteira do país não foi violada. União Europeia anuncia planos de economia de guerra e cita programa piloto para a versão europeia do Pentágono.
Entre o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022 e junho do ano passado, os estados da União Europeia gastaram mais de 100 bilhões de euros em equipamento militar, 80% fora da zona do bloco, com mais de 60% destinados apenas aos Estados Unidos, segundo a Comissão Europeia. Em uma conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, 5/3/2024, a Comissão Europeia propôs gastar 1,5 bilhão de euros para dar aos países membros do bloco incentivos para comprarem com empresas europeias e impulsionarem a capacidade de indústria local no desenvolvimento de novas tecnologias. Nos últimos 2 anos, enfrentamos uma situação de indústria de defesa sem capacidade de produção suficiente para satisfazer o forte aumento da procura. Fomos confrontados vividamente com a conhecida fragmentação estrutural ao longo das fronteiras nacionais, disse Margrethe Vestager, vice-presidente da comissão a jornalistas em Bruxelas, segundo a Reuters. Vestager reconheceu que 1,5 bilhão de euros não é muito dinheiro quando se trata da indústria de defesa, mas disse que ainda poderia criar incentivos para fazer com que os 27 governos nacionais da União Europeia trabalhem em conjunto. Se aprovado, o pacote bilionário seria gasto entre 2025 e 2027. A Comissão disse que a União Europeia deveria ter como objetivo adquirir pelo menos 40% de equipamentos de defesa de forma colaborativa até 2030 e gastar pelo menos 50% dos orçamentos de compras de defesa dentro do bloco até a mesma data. A instituição também propôs um programa piloto para criar uma versão europeia do regime de vendas militares estrangeiras dos Estados Unidos, por meio do qual Washington ajuda outros governos a comprarem com empresas de armamento norte-americanas. Não temos um Pentágono em lugar nenhum. Não temos uma instituição que tenha uma forte capacidade de compra, que impulsione o mercado e impulsione a indústria. Mas temos que cooperar e coordenar, disse o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell. A mídia afirma que a Comissão propõe essa estratégia para que possa mudar a indústria de armamento europeia para o modo de economia de guerra. Precisamos mudar o paradigma e passar para o modo de economia de guerra. Isso também significa que a indústria de defesa europeia deve assumir mais riscos, com o nosso apoio, disse Terry Breton, comissário europeu do mercado interno. Breton, antigo CEO de uma empresa de tecnologia francesa, também disse que a possibilidade de outro mandato presidencial nos Estados Unidos para Donald Trump significa que a Europa tem que fazer mais para se proteger. No atual contexto geopolítico, a Europa deve assumir maior responsabilidade pela sua própria segurança, independentemente do resultado das eleições dos nossos aliados a cada 4 anos, afirmou. O comissário também defendeu um fundo de defesa da União Europeia de 100 bilhões de euros, mas essa ideia ainda não encontrou amplo apoio entre os países membros do bloco, relata a agência britânica. Ainda na conferência, as autoridades mais uma vez levantaram a perspectiva de que a União Europeia poderia usar os lucros dos ativos russos congelados para ajudar a indústria de defesa da Ucrânia ou mesmo comprar armas para Kiev. Porém, os membros do bloco ainda não chegaram a um acordo sobre a forma como esses fundos deveriam ser utilizados. Para se tornarem realidade, as propostas precisarão da aprovação dos países membros da União Europeia, que têm sido relutantes em ceder o poder na defesa, na política militar e do Parlamento Europeu. A teoria dos jogos seria capaz de evitar um conflito direto entre os Estados Unidos e a China? Pergunta. A teoria dos jogos trata de um ramo da matemática que serve para avaliar determinadas situações estratégicas envolvendo 2 jogadores racionais em busca de obter para si o melhor resultado. Seria possível, portanto, utilizar alguns postulados dessa teoria para prever o futuro do atual confronto global entre a China e os Estados Unidos? Pergunta. Afinal, quando utilizado para observar situações no âmbito das relações internacionais, a teoria dos jogos postula que os Estados também são atores racionais capazes de fazer escolhas baseadas em custo e benefício. Não só isso, elas são de igual modo capazes de compreender as consequências, boas ou ruins, de suas escolhas. Não à toa, essa teoria tem sido aplicada há muito tempo para analisar, compreender e prever o curso das ações de diferentes potências em vários cenários geopolíticos, inclusive quando se trata do atual cenário de confronto global envolvendo os Estados Unidos e a China.
Isso porque o embate entre Washington e Pequim vem ganhando cada vez mais corpo durante as últimas décadas, em especial com as administrações de Donald Trump, 2017 e 2021, e agora de Joe Biden. Certamente que os Estados Unidos e a China são países muito diferentes um do outro em diversos aspectos. Uma dessas diferenças está no fato de que o primeiro possui um sistema democrático de escolha de sua liderança política, enquanto o segundo tem sua liderança escolhida pelo partido. Um faz parte da chamada civilização ocidental, enquanto o outro representa uma civilização asiática milenar. Os Estados Unidos contêm um enfoque social voltado para o sucesso do indivíduo, enquanto a China valoriza as conquistas de todo o coletivo. No entanto, apesar das múltiplas diferenças, segundo a teoria dos jogos, ambos são atores racionais, capazes de compreender as consequências de suas ações, tanto no curto prazo como no futuro. Ainda assim, verdade é que nos últimos anos, as tensões entre as duas nações têm aumentado significativamente. Quando Trump assumiu o cargo de presidente americano em 2017, China e Estados Unidos, muito por culpa do último, se envolveram em guerras comerciais tarifárias. Já quando Joe Biden assumiu o poder em 2021, embora a retórica anti-China tenha abrandado, a pressão geopolítica de Washington sobre Pequim não arrefeceu. Com Biden, as guerras comerciais foram substituídas por sanções à tecnologia e à inteligência artificial chinesa. Outras questões delicadas envolveram, por exemplo, a visita de representantes do Partido Democrata de Biden, como Nancy Pelosi, a Taiwan com uma clara provocação a Pequim. Ainda na administração Biden, o recente incidente envolvendo um suposto balão de espionagem chinês a sobrevoar parte do território americano serviu para aprofundar a desconfiança de Washington com a China. Por sua vez, este cenário de rusgas entre as duas superpotências do nosso século ocorre no momento em que o mundo já se vê mergulhado em múltiplos conflitos regionais, numa emergente crise climática e num cenário de intensas incertezas econômicas. A guerra do Ocidente contra a Rússia na Ucrânia e as irrefreáveis operações de Israel em Gaza também dividiram o mundo em dois campos, colocando americanos e chineses em lados opostos. Mesmo assim, há momentos em que os Estados Unidos procuram agir de forma racional, se mostrando um pouco mais propenso a cooperar com a China, como demonstrado pelo envio de altos funcionários do governo a Pequim para a discussão de temas importantes da agenda global. Exemplos são o envio à China pela Casa Branca de funcionários como Antony Blinken, atual secretário de Estado americano, Janet Yellen, secretário de Tesouro, e até o veterano diplomata hoje falecido Henry Kissinger. Do lado chinês, Xi Jinping e seu governo agem racionalmente ao cordialmente receber os enviados americanos para tratativas políticas com o fito de evitar o agravamento das tensões entre os dois países. Afinal, se os chineses agissem de forma fechada e indiferente, isso representaria uma atitude contraditória em relação aos princípios defendidos por Pequim, do compromisso com a paz e com a diplomacia. A China, aliás, nunca se recusou ao diálogo franco com os americanos, apesar de compreender o alto grau de ceticismo da Casa Branca para com as políticas chinesas no mundo. Sabemos pelos períodos da Guerra Fria que, uma vez estabelecida a desconfiança entre as duas partes de um conflito devido à falta de comunicação, as perspectivas de cooperação futuras vão se tornando cada vez mais difíceis, aumentando assim a paranoia de ambos. Se tal cenário se consolidar de vez entre americanos e chineses, as duas nações darão prioridade restrita à proteção de seus interesses nacionais acima de qualquer outra coisa, o que só fará agravar a instabilidade internacional, seja na teoria dos jogos ou na geopolítica real. Dada a cristalização do antagonismo entre os dois jogadores, ambos correm por tomar decisões egoístas que os beneficiam no curto prazo, mas que se mostram altamente prejudiciais no futuro. Logo, o confronto entre os Estados Unidos e a China, por assim dizer, não trará nenhum tipo de vantagem no médio e no longo prazo, seja para Pequim, seja para Washington. Ainda mais porque, de um lado, os americanos já se encontram bastante comprometidos com dois grandes conflitos simultâneos, a saber, na Ucrânia e em Gaza. Não obstante, Washington também mantém compromissos de segurança com nações como Japão, Austrália e Índia para a contenção da China na Ásia. Essas vultuosas despesas militares oriundas de múltiplos engajamentos regionais só aumentam a pressão sobre os Estados Unidos e sobre o bem-estar de seus cidadãos. Em tais circunstâncias, a eventual eclosão de um confronto militar com a China, com uma potência de escalada global, causará um enorme desmedido estresse para as forças armadas estadunidenses, colocando em risco a sua hegemonia internacional. Em tempo, se os formuladores de políticas em Washington forem realmente racionais, como preconiza a teoria dos jogos, o embate direto com a China poderá sim ser evitado. O difícil é acreditar nessa racionalidade americana
em vista de seu continuado apoio financeiro e militar tanto à Ucrânia como a Israel. Afinal, apoiar uma guerra por procuração contra a Rússia no leste europeu ou então o prolongamento da catástrofe humanitária em Gaza não são lá bons indicadores de que a razão predomina nos corredores da Casa Branca. Rússia e China consideram colocar uma instalação nuclear na Lua entre 2033 e 2035, diz Roscosmos. Moscou e Pequim planejam levar uma instalação nuclear à Lua entre 2033 e 2035, diz nesta terça-feira, 5/3/2024, Yuri Borisov, chefe da agência espacial russa Roscosmos. Borisov afirmou que a Rússia e a China têm trabalhado conjuntamente em um programa lunar e que Moscou foi capaz de contribuir com a sua experiência em energia espacial nuclear. Hoje, junto aos nossos colegas chineses, estamos considerando seriamente o projeto em algum lugar entre 2033 e 2035 para a entrega e instalação de uma unidade de energia nuclear na superfície da Lua, disse Borisov durante o Festival Mundial da Juventude na Rússia. Os painéis solares não seriam capazes de fornecer eletricidade suficiente para abastecer futuros assentamentos lunares, enquanto a energia nuclear poderia, disse ele. Esse é um desafio muito sério, deveria ser feito em um modo automático, sem a presença de humanos, afirmou. Borisov também falou sobre os planos russos para a construção de uma nave espacial de carga movida a energia nuclear. O chefe da agência espacial russa disse que todas as questões técnicas relativas ao projeto foram resolvidas, além de encontrar uma solução sobre como resfriar o reator nuclear. Estamos de fato trabalhando em um rebocador espacial, esta enorme estrutura ciclópica que seria capaz, graças a um reator nuclear e a turbinas de alta potência, de transportar grandes cargas de uma órbita para outra, coletar detritos espaciais e se envolver em muitas outras aplicações. Moscou disse que lançará novas missões lunares e depois explorará a possibilidade de uma missão conjunta tripulada Rússia e China e até mesmo de uma base lunar. No mês passado, Pequim comunicou que pretendia colocar o primeiro astrônomo chinês na Lua antes de 2030. Defesa de Israel diz que o país está próximo de ação militar no Líbano contra o Hezbollah. Na segunda-feira, 4 de 3 de 2024, um ataque israelense matou 3 trabalhadores da emergência de um grupo afiliado ao Hezbollah, disse o governo libanês, e um civil foi morto no norte de Israel por um ataque no Líbano. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse na terça-feira, 5/3/2024, ao enviado especial dos Estados Unidos para a região Amos Hostein, que ataques contínuos do Hezbollah contra Israel estavam aproximando o país de uma ação militar no Líbano. Estamos comprometidos com o processo diplomático. No entanto, a agressão do Hezbollah está nos aproximando de um ponto crítico na tomada de decisões relativas às nossas atividades militares no Líbano, diz Gallant, segundo o comunicado de seu gabinete citado pelo The Times of Israel. Durante a reunião na sede do Ministério da Defesa em Tel Aviv, Gallant também alertou que o Hezbollah estava arrastando as partes para uma escalada perigosa. Já Holstein, em uma reunião em Beirute na segunda-feira, diz que uma guerra entre Israel e o Hezbollah não seria controlável, escreve a mídia. Quem é Victoria Nuland, a belicista da política externa dos Estados Unidos que deixará seu cargo? Pergunta. Subsecretária de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, deixará o cargo nas próximas semanas. Mas qual é o perfil dessa mulher que, em diferentes momentos, foi responsável por conduzir grande parte da política externa de Washington? Pergunta. Próximo à Casa Branca desde a administração de George W. Bush, passando pelo governo do ex-presidente democrata Barack Obama e a atual gestão de Joe Biden, a diplomata Victoria Nuland tem sido fundamental nas decisões belicistas de seu país, especialmente com relação à Ucrânia.
onde desempenhou um papel ativo no Euromaidan de 2014. O processo foi uma série de revoltas que culminaram na queda do governo de Viktor Yanukovych, além de um conflito de 9 anos na região do Donbás, que levou a Rússia a iniciar a operação militar especial em fevereiro de 2022. Nuland também foi representante permanente dos Estados Unidos na Organização do Tratado Atlântico Norte, porta-voz do Departamento de Estado e subsecretário de Estado para Assuntos Europeus e Euroasiáticos. Esse último cargo passou a interferir na política interna ucraniana a ponto de, em fevereiro de 2014, terem sido divulgadas publicamente gravações em que se ouve Nuland conversando com o embaixador dos Estados Unidos, Geoffrey Piat. No diálogo, Nuland avalia quais políticos ucranianos devem permanecer no governo e quais não. Sobre Vitaly Klitschko, boxeador político e principal líder da oposição naquele momento, comentou que não é ideal tê-lo próximo ao poder. Atualmente, ele é prefeito de Kiev. Além disso, as gravações revelaram divergências entre interesses dos Estados Unidos e da Europa em relação à Ucrânia em 2014. Durante a administração de Donald Trump, Victoria Nuland se manteve afastada por conta das diferenças com o republicano, mas quando o governo Biden começou, retornou ao alto escalão do governo, também no Departamento de Estado, tornando-se número 2 depois de Antony Blinken. No atual governo norte-americano, Nuland foi incumbido de gerenciar os laços entre Washington e Kiev. A diplomata chegou a comemorar os ataques aos gasodutos russos Nord Stream 1 e 2, um evento que marcou a escalada geopolítica do conflito ucraniano e que Moscou chamou de ato terrorista. Acho que o gasoduto Nord Stream 2 está morto agora. É um pedaço de metal no fundo do mar. Não acredito que vai ressuscitar, disse em março de 2022. Além disso, uma investigação do jornalista norte-americano Seymour Hersh sugeriu que a própria Nuland admitiu a possibilidade dos Estados Unidos poderem detonar os gasodutos que atravessavam o fundo do mar Báltico a partir de instrumentos hidroacústicos submarinos. Além disso, em janeiro de 2022, pouco antes do conflito ucraniano estourar, Nuland declarou que o Nord Stream 2 não avançaria se Moscou lançasse uma operação na Ucrânia. Entre os próprios círculos de poder de Washington, há vozes críticas ao trabalho de Victor Nuland. Eles são uns idiotas perigosos que podem fazer com que todos nós sejamos mortos, disse o congressista Paul Gosar em fevereiro de 2023. Em referência às decisões tomadas por Nuland e Blinken em relação à crise da Ucrânia, Nuland e Blinken têm um ódio irracional pela Rússia profundamente enraizado, acusou Gosar, que também disse que ambos os políticos buscam envolver os Estados Unidos em outra guerra mundial. Ninguém está empurrando mais essa guerra do que Nuland, afirmou também o magnata Elon Musk, em resposta a um relatório da mídia americana sobre a reação da Rússia aos recentes comentários da funcionária em apoio aos ataques contra a Crimeia. Em fevereiro de 2023, o ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o apoio de Nuland aos ataques na Crimeia confirma a íntima participação de Washington no conflito da Ucrânia. O que Moscou pensa sobre a renúncia de Nuland? Pergunta. A decisão da subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, de renunciar nas próximas semanas está relacionada ao fracasso da retórica anti-russa da administração Biden, apontou a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Eles não revelaram a causa, mas é simples: o fracasso do curso anti-russo da administração Biden. A russofobia promovida por Victor Nuland como o principal conceito da política externa dos Estados Unidos está levando os democratas ao fundo, destacou Zakharova. Embora seja uma diplomata com longa trajetória, a função de Nuland na realidade tem sido a de ser uma lobista das principais empresas produtoras de armamentos de seu país, como a General Dynamics, Northrop Grumman e outras corporações cujo lucro cresce na mesma medida que o belicismo da política externa dos Estados Unidos e que, em parte, retorna aos seus mentores nos corredores de Washington, assegura Attilio A. Boron, doutor em ciência política pela Universidade de Harvard, em um artigo. Os obscuros antecedentes de Nuland raramente vêm à tona na imprensa hegemônica, dentro e fora dos Estados Unidos, observa Boron, que também é acadêmico da Universidade de Buenos Aires.